Hoje nós vamos falar sobre ambientes de excelência e pessoas excelentes. Ok? Hoje nós vamos aprender com ambientes e com pessoas a nos tornarmos ainda mais excelentes, tá? Você, primeiro, precisa frequentar ambiente de excelência e andar com pessoas excelentes. Você precisa frequentar ambientes de excelência. Para você experimentar excelência, você precisa estar em um lugar excelente. E para você aprender excelência, você precisa ouvir pessoas excelentes. Entenda uma coisa, ambientes de excelência geram pessoas de excelência. Ambientes de excelência geram pessoas de... Mas ambientes medíocres geram pessoas medíocres. Olha só, isso aqui é um exercício muito fácil. Começa a andar do lado de pessoas maldizentes. Rapidinho você já vai estar falando mal dos outros. Começa a andar do lado de pessoas que falam palavrões. Rapidinho você vai incluir palavrão no seu vocabulário. Começa a andar do lado de pessoas pessimistas. Rapidinho você vai estar de cabeça baixa pessimista. A psicologia diz que nós somos reflexo das 5 pessoas a qual nós andamos no dia a dia, a qual nós temos mais convívio. Então, quando você começa a andar com pessoas medíocres, automaticamente você se torna um medíocre. Agora, quando você começa a se espelhar em pessoas excelentes, quando você começa a frequentar ambientes de excelência, automaticamente a sua vida começa a mudar. É natural. O ambiente e as pessoas vão começar a te moldar. Porque você começa a ver excelência nos lugares e você fala, poderia arrumar minha casa assim, poderia deixar meu carro sempre limpinho, poderia manter isso aqui organizado. E aí você começa a gerar esse espírito de excelência dentro de você. Pessoas de excelência geram pessoas excelentes, mas pessoas medíocres geram pessoas medíocres. Então o ambiente de excelência está gerando gente de excelência. Ambiente de mediocridade gera pessoas medíocres. Pessoas excelentes geram pessoas excelentes. Pessoas medíocres geram pessoas medíocres. A Bíblia nos ensina lá em Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 3. Coloca na tela para mim, por favor. Na versão, você está no NVI aí? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, ou pecadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Vamos entender esse texto aqui em nome de Jesus? Quando a gente pensa em ambiente e pessoas de excelência, o Salmo capítulo 1, dos versos 1 ao 3, nos oferece a visão clara do caminho para alcançar essa qualidade. Esse salmo está nos ensinando literalmente que existe um caminho para alcançar a qualidade de ser uma pessoa excelente. A excelência, a primeira coisa que tem que entender, ela não é fruto do acaso. Anote isso aí, a excelência não é fruto do acaso. A excelência é fruto das nossas próprias escolhas. Não é por acaso que você vai se tornar uma pessoa excelente. Do nada, caiu ali a excelência. Um raio do céu bateu na minha cabeça e eu me tornei uma pessoa excelente. A excelência não é, entenda bem, fruto do acaso, não é fruto do acaso. A excelência é fruto das suas próprias escolhas no dia a dia. É você que escolhe ser uma pessoa excelente. É você que escolhe ser uma pessoa diferente. Seu casamento talvez não seja o que você quer, mas é você que escolhe o que você quer para o seu casamento. Ou você é tinhoso, ranzinza, chato e chata, que fica brigando o tempo inteiro, falando toda hora em divórcio, trazendo maldição para dentro da tua casa. Ou você se torna uma pessoa diferente, anula esse vocabulário de maldição e começa a dizer assim, o negócio está ruim, mas vai melhorar. Nós vamos buscar ajuda, nós vamos resolver o problema. É assim que tem que ser. Isso é ser 1% a cada dia. É você fazer as escolhas certas, que vão reverberar no seu futuro. Ou seja, todas as nossas escolhas desse exato momento estão moldando o nosso futuro. Queira você ou não, o que você faz, de bom ou de ruim, está moldando o seu futuro. Porque tudo que você planta é o que você vai colher. Então o salmista aqui está dizendo que é uma pessoa bem-sucedida, e abençoada é aquela que rejeita o conselho dos ímpios. É aquela que rejeita andar com pessoas, né, que vão sempre trazer confusão, problema para a vida dela. Evita seguir o caminho dessas pessoas e se recusa a participar de ambientes onde a zombaria e a maldade prevalecem. Sabe o que é um ambiente de zombaria? É pessoas que não respeitam as outras, que ficam zombando das outras, fazendo piadinhas das outras, né, dos atributos físicos das outras. Aquela pessoa tem aquilo, aquele outro tem aquilo e tal. Está num ambiente como esse, cai fora. Esse ambiente está te moldando para você ser uma pessoa medíocre, uma pessoa maldizente, uma pessoa que participa de zombaria. Então você tem que ter muito cuidado, o ambiente de maldade, gente que quer maldade da outra. Não gosto mesmo daquele fulano, não gosto daquela fulana. Por mim, podia tropeçar, cair a cara e ralar a cara inteira.
Se você tem pessoas assim no seu convívio, cai fora, porque isso não é de Deus. Se é crente então, aí cai fora mesmo. Aí você foge disso, porque esse negócio no final não dá certo. É confusão, laço, terremoto, tempestade, luta que você vai arrumar na tua vida. Agora, em vez disso, a pessoa de excelência, ela recusa a participar desses ambientes, ela recusa. Em vez de seguir esses caminhos, ela se recusa a estar nesse tipo de ambiente de zombaria e de maldade. A pessoa excelente encontra satisfação na palavra de Deus. Ela se dedica a meditar na palavra de Deus dia e noite. Salmo 119, 105, eu estou dizendo muito sobre isso, falando muito sobre isso aqui nos últimos dias. A palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Ou seja, se a gente anda meditando na palavra de Deus, a gente não erra, a gente não falha. Deus vai revelar o nosso propósito, vai nos dar maturidade para crescer e se desenvolver. Esse compromisso com os princípios espirituais é que vai te tornar uma pessoa madura. Fala para a pessoa que está do seu lado, é o seu compromisso com os princípios espirituais que te torna uma pessoa madura. Quando a gente fala em pessoa madura, a gente fala em pessoa plena. Uma pessoa madura e plena é uma pessoa que está pronta para frutificar. Não é uma pessoa que pensa mais em resultado. Resultado já não é mais tão importante assim. O importante agora é que esse resultado se torne em frutos, que não alimentem só a sua própria vida, mas que alimente a vida de outras pessoas também. Agora, quem busca frequentar ambientes de excelência e escolhe se cercar de pessoas excelentes, compartilham dos mesmos valores. Quando você anda em ambientes de excelência e anda com pessoas de excelência, você começa automaticamente a compartilhar dos mesmos valores que esses ambientes e que essas pessoas. Rejeitam as influências negativas e mantêm o foco naquilo que é bom. Então, quando você está focado, naquilo que é bom, naquilo que é excelente, você começa a rejeitar toda a influência negativa. Tudo aquilo que é queima-filme, você fala assim, quer saber de uma coisa? É meu amigo, mas está queimando o filme de Jesus, eu não quero andar com essa pessoa não. O que essa pessoa está fazendo não é legal, eu já tentei dar um toque, mas ele acha que é normal. Então eu não vou atribuir a minha imagem à imagem daquela pessoa. Muito raramente eu vou aparecer numa foto com aquela pessoa. Por quê? Porque quando eu apareço na foto com alguém, automaticamente eu estou atribuindo a minha imagem à imagem da outra pessoa. E se a outra pessoa, ela está fazendo as coisas que não agradam o coração de Deus, eu não posso estar ali, mostrando que eu estou sentado ali com aquela pessoa. Então a gente precisa entender que o ambiente, as pessoas têm literalmente o potencial de nos moldar. Então a gente tem que buscar sim esse ambiente de excelência, escolher se cercar de pessoas excelentes, para que a gente possa compartilhar dos mesmos valores, éticos, morais e espirituais. A excelência é uma consequência natural para quem escolhe trilhar o caminho da sabedoria e da integridade. Caminho natural da excelência, quem escolhe o caminho da sabedoria, a busca pela sabedoria bíblica e da integridade, pessoas retas, íntegras, fiéis ao Senhor, que não se envolvem com maledicências, com conversas, com confusões. Tudo que essa pessoa faz, Salmo está dizendo aqui, o Salmo 1 diz, tudo que essa pessoa faz, ela prospera. A pessoa que busca o caminho da sabedoria, onde ela coloca a mão, dá fruto, tem prosperidade. Por quê? Porque está alinhado com a vontade de Deus, que é a fonte de excelência. Deus é a fonte de excelência. Quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, automaticamente a gente dá fruto. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu aprendi na Bíblia que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então eu tenho que procurar fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, para que eu possa colher e também dar frutos. Me conectar com a fonte de excelência. A fonte de toda excelência é o nosso próprio Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33. Vai vir um pouquinho de exortação, amém? Amém ou não amém? Amém? Diga, novidade, pastor. Só vem a exortação do pastor Victor, Sangue de Jesus. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Essas más conversações apontam para conversas imorais ou perversas. Diálogos que promovem fofocas, mentiras, influências negativas, que colocam uma pessoa contra outra, com o intuito de fazer algum aliado contra algo ou contra alguém. Então olha só, pessoas que são dadas a essas más conversações, ou são, preste bem atenção, duas coisas, ou são mau caráter, literalmente, pessoas que não têm um bom caráter, um caráter duvidoso e fala pelas costas, que é sinônimo de desonestidade,
injustiça, egoísmo, crueldade, maldade, hipocrisia, ou estão sob influência de um espírito maligno, cujo nome é Jezabel, o espírito de Jezabel. Um espírito que promove contenda e confusão com o intuito de ganhar poder e autoridade. Então eu vou falar mal do fulano, eu vou falar mal do Beltrano, porque eu vou ganhar poder e autoridade. Eu vou conseguir ganhar alguns aliados, para eu ganhar mais poder. Porque eu tendo aliados, eu vou conseguir manipular algumas pessoas. Espírito de Jezabel. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tome muito cuidado, o texto diz aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. As conversas más, maledicentes, corrompem uma pessoa boa. Por que corrompe os bons costumes? Uma pessoa é boa, tem bom costume, anda direitinho, mas aí começa a participar de ambientes ou de rodas de pessoas que estão acostumadas a falar mal dos outros. Isso que acontece para a sua própria vida, corrompe aquilo que você tem de bom dentro de você. Começa a reverberar tudo que é ruim e o que é bom começa a ficar em segundo plano. Por quê? Porque começa a corromper aquilo que tem de bom e o que está de ruim começa a se sobressair. Pessoas que são dadas a isso, ou têm um sério problema de caráter, ou literalmente estão debaixo de uma autoridade espiritual demoníaca. Hoje me mandaram sobre um filme, um link, Nefários, alguma coisa assim. Eu não assisti, não estou indicando para ninguém. Já falei o nome, eu sei que você vai ficar curioso. Mas mostra literalmente ali uma legião de demônios falando pela boca de um homem e dizendo como ele manipula as outras pessoas. O que ele faz? Ele diz o seguinte: dá meu celular aqui que tem uma frase que eu anotei e eu preciso ler essa frase aqui. Essa frase aqui foi muito forte. Tem uma hora lá que o cara está endemoniado e aí o psiquiatra faz uma pergunta lá para ele, E ele começa a responder, ele diz assim, Deus, ele chama Deus de inimigo, a legião. O inimigo, Deus, fez de vocês a imagem dele. E a nossa missão é recriar a nossa imagem em vocês. Nefários. Não sei se é bom, estou falando aqui, não estou falando, eu vou assistir. Me indicaram, falaram que é bom e tal, que revela muito o mundo espiritual. Mas olha só que interessante, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso deixou o diabo endemoniado. Agora, a missão do diabo é recriar uma nova imagem, uma nova identidade em vocês a partir da identidade dele. Então a missão dele é literalmente recriar em você uma nova mentalidade, uma nova identidade, te entregar algo que não tem a ver com o que Deus estipulou e planejou para a tua vida. Então por isso a grande luta que nós pastores temos com a igreja, com as pessoas tentando ensinar. Toma cuidado, porque o inimigo, ele é furioso, ele é poderoso. Tem uma cena no filme, eu vi um trailer, que o psiquiatra falou, se você é o demônio, então mostra a sua força. Ele falou, você tem certeza? Mostra aí um pouquinho da sua força. Ele piscou o olho, a luz estourou. E ele diz também no filme o seguinte, que ele conhece teologia mais que qualquer ser humano. E é uma grande verdade. Ele conhece muito história, ele é um ser milenar. E muitas vezes nós desafiamos demais, sem ter a noção de saber até onde nós podemos ir. Não está preparado, muitas vezes está num ambiente de transformação, mas está deixando se envolver naquilo que Deus não quer. Ou seja, tudo isso é uma artimanha satânica para te envolver em situações, amarrar a tua vida, fragmentar a sua identidade, corromper os bons costumes e te levar para onde Ele quer no final, que é a missão dele. Levar para o inferno o maior número de pessoas. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Faz sentido isso para você? Pessoas excelentes fogem das más conversações. Eu disse um pouquinho atrás, que a excelência é uma consequência natural para quem escolhe trilhar o caminho da sabedoria e da integridade. A pessoa excelente, tudo que faz, ela prospera. E por que ela prospera? Sabe por quê? Porque não tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros. Pessoas excelentes, que têm rotinas excelentes, não têm tempo para ficar falando mal dos outros. Pessoas excelentes não perdem o seu tempo precioso para produzir coisas inúteis, ligando para outras pessoas o tempo inteiro, falando mal desse ou daquele. Pessoas excelentes têm mais o que fazer. Eu já disse e repito, uma coisa é certa, sempre vai faltar tempo para quem é excelente, mas sempre vai sobrar tempo para quem é medíocre. Quem é excelente, gente, não consegue às vezes responder uma mensagem. Às vezes é tanta mensagem no meu celular, coisa importante que eu preciso responder, mas a rotina, se eu ficar no celular, eu não vou conseguir cumprir minha rotina do dia.
E tem coisa que eu não consigo responder, então fica lá, vai ficando. E na hora que sobra um tempo, eu vou lá não lidos, aí eu começo a ler para ver o que é importante e o que não é. O que é importante eu respondo, o que não é eu já apago e está tudo certo. O que é de grupo lá, que não faz sentido, eu deixo passar. Mas pessoas excelentes não têm tempo para ficar caçando conversa. Então coloca isso na sua cabeça, na hora que coçar aí a língua para falar mal de alguém, fala, não, eu sou uma pessoa excelente agora, eu vou produzir, eu vou ler um livro, eu vou fazer um estudo, eu vou estudar a evolução diária, eu vou ler a Bíblia, eu vou aprender coisa nova, porque eu sou uma pessoa interessada, porque eu quero ser excelente, porque eu quero me desenvolver, porque eu quero ser diferente. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Isso aqui é a escola de vida para você. Isso aqui é conselho para você ser guiado, para que você possa crescer e se desenvolver, se afastando, sabe, de todo o caminho. E a Bíblia é clara. A Bíblia diz que Deus ele só exorta os filhos que Ele ama. Então, sinta-se amado quando você estiver sendo exortado. Se você estiver se sentindo, poxa, só a porrada que o pastor está me dando hoje, estou apanhando demais. Deus, Ele só exorta o filho que Ele ama. É que nem um pai. O pai não puxa a orelha de um filho de vez em quando? Porque Ele ama, então Ele não quer que você se envolva em maledicências, em conversa, confusão. Eu gero as minhas filhas para ser melhor do que eu. Eu gero elas, eu gero nelas um espírito excelente para ser melhor do que eu. Ontem eu fiquei tão satisfeito com o que minha filha fez aqui na igreja, ela está trabalhando comigo, estava meio sem demanda, ela falou assim, pai, posso dar uma arrumada na mídia? Aí eu, pode. Aí passou um tempo, eu desci para ver. Ela pegou cabo por cabo, do jeitinho que eu ensinei a enrolar o cabo. Eu trabalhei numa empresa de informática, meu primeiro emprego, estagiário de informática, aqui na frente, aqui do lado, na Avenida Eliseu de Almeida. Era a Planac Informática o nome da empresa na época. E eu ficava enrolando cabo, limpando os cabos, né, montando e desmontando o computador. E eu falei, é assim que se enrola cabo. E ensinei para as duas. E eu fiquei tão orgulhoso, eu não falei para ela ainda não, né? Eu vou falar aqui publicamente, não sei nem se ela está por aí. E aí na hora que eu vi ela ali, enrolando, enrolou do jeitinho que eu ensinei. Desmontou gaveta por gaveta, tirou o que era desnecessário, organizou. Aquilo que ela não sabia o que era, ela deixou separado numa caixa para... Falei, gente, estou ensinando, está dando certo. Está dando certo. Então isso é ter o espírito excelente. É você querer fazer as coisas a cada dia melhor, né? E fazer não para mostrar para ninguém, é para você mesmo. Então repito, uma coisa sempre é certa, gente. Sempre vai faltar tempo para gente excelente. Nunca falta recurso. Sempre falta tempo. Mas para gente medíocre, sobra tempo e falta recurso. Faz sentido? Vamos continuar. O apóstolo Paulo continua orientando a Timóteo. Timóteo, fuja de conversas tolas e evite pessoas mal intencionadas. Olha o que Paulo está dizendo para o discípulo dele, o líder de uma igreja. Timóteo, fuja de conversa tola. Fuja de pessoas mal intencionadas. Percebeu segundas intenções? Cai fora. Percebeu conversação tola? Maledicência? Cai fora. A sabedoria bíblica diz que o homem sábio foge da mulher adúltera. O homem sábio, ele foge do laço do passarinheiro. O homem é a mulher, não é só o homem é a mulher. Às vezes você está ali, percebeu um negocinho muito doce, aí você lembra de Sansão, comeu doce demais, olha o que aconteceu. Percebeu, está com muita gracinha, você fala, chega, já deu o que tinha que dar. Mandou uma mensagenzinha lá no seu Instagram, você percebeu que não deu bom, não vai dar bom, você percebe. Já bloqueia logo o indivíduo, ou quem for que seja, o diabo que for lá. Já dá logo uma bloqueada. O Instagram é seu, vai ver seus negócios quem você quiser. E ponto final. Entendeu? Você percebe. Então a sabedoria bíblica ensina. Você quer ser uma pessoa excelente? Olha o que a Bíblia ensina. Que um homem sábio, uma mulher sábia, fogem do adultério. Fogem da língua mentirosa. Quem é o pai da mentira? Uma mentirinha, e o pior. Uma mentira repetidas vezes contada se torna uma verdade absoluta. Tem gente que acha que está falando a verdade contando mentira. Todo mundo sabe que a pessoa é mentirosa, mas ela conta tanta mentira que ela acha que aquilo é uma verdade, ela criou uma verdade. Porque virou um hábito, contar mentira virou uma verdade na mente dela. O pai da mentira é o diabo. Saul quebrou a cara porque mentiu. Por que? Não foi eu, deu uma desculpa, contou uma mentirinha. Davi, foi eu. Eu falhei, eu pequei contra o Senhor. Não toca na mulher, não toca na criança, toca em mim, eu sou o responsável. Então quando a gente começa, se a sabedoria bíblica diz, foge da mentira, irmão, a verdade tem que ser absoluta na sua vida. O Espírito de Deus, a Bíblia diz, é o Espírito da verdade. O Espírito da mentira é o Espírito das trevas. Quando você conta uma mentirinha,
Uma mentirinha já é a legalidade que o diabo precisa para entrar na sua vida, aula de batalha espiritual. Uma mentirinha, não precisa de uma mentirona. E cada mentirinha que você conta, mais legalidade você dá, mais força e poder ele ganha sobre a sua vida. Basta uma mentirinha para que o diabo ganhe um poder sobre a tua vida. Tudo que ele quer é que da tua boca saia mentira, porque ele é o pai da mentira e automaticamente ele te adota como filho. Lembra quando o Espírito Santo sai, o espírito das trevas entra? A Bíblia também diz que tem que fugir da pessoa mal intencionada, das pessoas que têm segundas intenções. Fugir da pessoa tola. O que é uma pessoa tola? Aquela que age de forma precipitada. Você começou a perceber gente que toma decisão de forma precipitada. Teve um problema no casamento ontem, hoje já está pegando as malas e saindo de casa. É gente tola, precipitada, que não sabe nem o que Deus quer para a vida dela no futuro, mas já está ali, saindo de casa. Não consulta a Deus para saber se é aquilo que Deus quer, né? E essas tolices, né, vão gerando resultados negativos, e uma hora ou outra você vai ter que corrigir todos esses problemas. Pessoa tola é uma pessoa precipitada, é uma pessoa, hoje meu chefe me deu uma bronca, precisa do trabalho, precisa do emprego, precisa do salário, o salário é bom para sustentar a família, não aceito tomar bronca, tchau, vai embora. Aí depois você vai pagar o preço pela sua tolice. Tolice nada mais é do que gente que age de forma precipitada. Pisaram no meu pé, vou sair da igreja. Tolice. Se Deus te plantou aqui é porque Ele quer te dar frutos, ou aqui ou em qualquer outra comunidade. Então você tem que parar de agir de forma precipitada. Se você ler a Bíblia com atenção, você vai perceber que a Bíblia tem várias orientações sobre ambientes certos e pessoas certas. A Bíblia nos dá várias orientações sobre ambientes de excelências e também pessoas excelentes. Entenda uma coisa aqui em nome de Jesus. Você deve amar todas as pessoas, porém você também deve escolher com quem você deve ou não andar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estou dizendo que você tem que se afastar de pessoas medíocres, de pessoas tolas. Não, você precisa amar todas as pessoas. Mas você deve escolher com quem você deve andar. A decisão de andar com as pessoas é sua. Você que escolhe o seu ciclo de amizades. A hora que você percebe que ali está cometendo atos, peraí, eu vou me afastar um pouco, né? Eu vou seguir aqui. Então, você tem que amar todas as pessoas. Ganhar para Jesus, orar por elas, orar por quem te ofende, né? Mas você não deve ficar atrelando a sua imagem com pessoas tolas. No final das contas, é você que escolhe quem vai fazer parte da sua rotina. É você que está escolhendo as pessoas. Algumas pessoas não se escolhem. A família como você nasce não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu para você. Então pai, mãe, irmão, essas coisas não tem como mudar. Agora o resto, e marido, mulher, casou, está casado. Agora, amizades, né, pessoas que vão andar com você, aí é uma outra história. É você que vai escolher quem vai fazer parte da sua rotina. Quem vai te influenciar. Quem escolhe quem me influencia sou eu. Não é o que os outros dizem por aí. Não é que as pessoas indicam por aí. As minhas influências sou eu que busco. Quem vai ser determinante para o modo que você organiza a sua vida, a sua casa, a sua família? É você que escolhe todas essas coisas. Portanto, ame todos, mas ande com gente de Deus. Ame todas as pessoas, mas ande com gente excelente. Frequente ambientes que te geram excelência, o espírito da excelência. Pessoas excelentes são referências e inspiração para as nossas vidas. Lugares excelentes servem de referência e inspiração para as nossas vidas. Você já foi em algum lugar que você falou, cara, que coisa linda, eu quero colocar um lustre desse na minha casa? É interessante, né? A gente construiu uma casa agora, recente e tal, e depois de construída, a vizinha me mandou uma mensagem, perguntando se eu podia indicar a cor da tinta da casa, porque a cunhada dela está construindo uma casa e queria pintar da cor da minha casa. Você começa a entender que a excelência faz com que outras pessoas se inspirem em você. Muitos vão falar, está querendo copiar a cor da minha casa. Gente, a cor existe para todo mundo. Minha filha, o código é esse aqui. Eu sei que eu servi de inspiração, porque a minha casa é de um nível de excelência como é a igreja. Todos os dias, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, eu faço tirar as praguinhas da grama todo dia, com amor, com zelo. Já me conhece, então uma sujeirinha, já vai lá e já limpa, e já deixa tudo. Eu gosto de olhar para o ambiente, e esse ambiente tem que reverberar a Deus. Pode ser loucura para quem quiser.
Mas eu preciso ver Deus na limpeza, na minha casa, no cheiro de limpeza. Eu gosto de sentir o cheiro da casa limpa. Eu não consigo me acostumar com um lugar fedido, com um lugar sujo, com um lugar que não foi passado uma vassoura no chão, no quintal. Não consigo me acostumar. O cachorro vai lá e faz um xixi, tem que limpar, gente. O meu faz xixi toda hora, tem que limpar toda hora. Fica eu, pastora Vanessa, Giovana, Maria Clara, toda hora com um paninho limpando. Pega aquele cachorro, Jesus. Mas a gente gosta dele. O bichinho dorme na cama com a gente, parece um filho, mas... Ai, que safadinho. Você entendeu isso? Gente excelente, gente. É outro nível, as pessoas vão olhar. Esses dias a vizinha da frente, os vizinhos da frente, chamou o menino que limpa o vidro lá de casa, né? Falou assim, nossa, esse rapaz gosta de tudo bem arrumado, limpo, organizado, né? Todo dia tem gente limpando a casa dele aí, as pessoas percebem. As pessoas se inspiram em gente excelente. As pessoas ficam olhando para gente excelente, elas querem aprender com gente excelente. Aí esse vizinho da frente começou a fazer uma reforma na casa dele, está deixando a casa dele bonita. E eu não tenho dúvida que foi inspiração da minha, é frente a frente assim, ó. Tanto é que eu tenho um golzinho azul e ele comprou um golzinho azul. Inspiração, gente, inspiração, diga aí inspiração. Você ficar pensando coisa errada aí. É a mesma cor, mesmo carro, mesma cor. Se duvidar, o mesmo ano. Mas glória a Deus, inspiração. Pessoas excelentes inspiram outras pessoas. Você está entendendo isso? Pessoas excelentes inspiram outras pessoas. Lugares excelentes servem de inspiração. A gente vai num lugar lindo, maravilhoso, aí eu olho e falo, isso aqui caberia lá na igreja. Isso aqui caberia lá na minha casa, aqui caberia... A gente, né, se inspira em coisa boa. Tem gente que se inspira em coisa ruim. Mas o bom seria se você se inspirasse no que é bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é ou são as referências de excelência da sua vida? Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quem não tem referência de excelência, está negligenciando com a sua própria vida, se achando um sabe tudo. Eu tenho as minhas referências de excelência. Antes de chegar até aqui, eu passei pela mão de alguns homens exímios em excelência. E eu aprendi um pouquinho com cada um. Então, eu tenho as minhas referências de excelência até hoje. Pessoas que eu olho, que eu me inspiro. Isso aqui é bom, olha só, isso aqui pode ser uma referência para mim. Eu nunca vou achar que eu já sei demais. Eu hoje digo muito para minha esposa, eu alcancei a plenitude intelectual, física, emocional, espiritual. Mas isso não quer dizer que eu já estou pronto para desistir, para parar. Eu acredito que tudo que é ruim tende a piorar, pode piorar, mas tudo que é bom também pode melhorar. Então eu posso me tornar a minha melhor versão, trabalhando todos os dias, a minha própria vida, o meu próprio intelecto, a minha própria busca pela espiritualidade, pela presença de Deus. Eu posso amanhã ser um pastor melhor, cumprir o meu propósito ainda melhor, ajudar mais pessoas. Eu posso ser um marido melhor, eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um amigo melhor, eu posso melhorar a cada dia. Não é porque já chegou num nível, olha onde eu cheguei, muitos, talvez já teria, está ótimo, vai descansar, vou descansar. Agora é sombra e água fresca, agora é zona de conforto, tipo, vou ficar aqui, já cheguei onde eu cheguei. Gente, se eu cheguei até aqui, eu tenho uma concepção de que eu posso ir mais, e se eu posso ir mais, então eu preciso me preparar para ir mais, para ir além. Não posso acostumar, já conquistei tudo. Tudo que um homem precisa para ter uma vida de paz e prosperidade eu tenho. Tudo. Uma boa esposa, boas filhas, uma família linda, saúde, tudo. Mas não é por ganância, mas sim por entendimento de propósito. Eu sei que se eu me tornar melhor a cada dia, eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas a cada dia. Gravar a evolução diária não é só ajudar as pessoas, é me ajudar, porque eu estou ali lembrando a Bíblia, estudando novamente, pegando coisas que da primeira vez eu não consegui enxergar. Então eu estou buscando excelência nos mínimos detalhes para a minha vida, e é isso que eu quero ensinar para você, buscar excelência nos mínimos detalhes para a sua própria vida. Então não se acha um sabe-tudo, porque quem se acha um sabe-tudo está negligenciando com a sua própria vida. Eu não tenho mais nada para aprender, gente, eu não sei nada, eu não sei nada. Eu preciso aprender muito ainda na minha vida. Tem
Ter uma referência não quer dizer que você vai se tornar amigo íntimo da pessoa, preste bem atenção, porque tem gente que acha assim, não, o pastor Vitor é minha referência, vou mandar mensagem para ele agora, vou andar colado nele, lado a lado, vou ficar junto e misturado. Ter referência não quer dizer que você vai se tornar amigo íntimo, não é que você não possa se tornar meu amigo íntimo, você está entendendo o que eu estou falando? Ter uma referência é seguir os passos dessa pessoa para que você também possa se tornar um excelente, um vencedor, uma pessoa de sucesso. Tem pessoas que eu modelo que talvez nem saibam que eu existo. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que eu preciso ser amigo íntimo dessa pessoa para eu poder aprender excelência com ela. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, o tema é o poder da modelagem. O sucesso deixa rastros, é o subtítulo. Deixa eu te explicar esse conceito. Quando você modela alguém, seja comportamento, seja estratégia, ou prática do dia a dia, da rotina, uma prática de sucesso, você acelera o seu desenvolvimento e crescimento. Quando você modela alguém, você acelera o seu processo de desenvolvimento e crescimento. Você está entendendo isso ou não? Está claro para você? Quando você começa a modelar pessoas de sucesso, por exemplo, qual é a sua profissão? Danilo, corretor imobiliário. Uma coisa que você deveria ter na sua ponta da língua, eu vou fazer a pergunta, quem é o corretor imobiliário hoje que você conhece, famoso ou não, que tem uma vida de sucesso? Ricardo Martins, parabéns, lição de casa concluída com sucesso. Você precisa conhecer a pessoa que faz o que você faz, que é melhor do que você, porque o sucesso dela deixa rastros, e quando você começa a olhar essa pessoa falar, o lugar que ela frequenta, como ela se comporta, automaticamente você começa a aprender também sobre o sucesso, e essa técnica de modelagem, vamos dizer assim, é algo que vai te fazer acelerar o seu crescimento. Então você precisa ter uma referência na tua área de atuação, uma referência para a sua vida espiritual, uma referência para a sua vida emocional, uma referência para a sua vida física, e aí você começa a seguir os passos, a modelar. Agora, é claro que essa referência precisa estar debaixo dos mesmos padrões éticos e morais que você. Você não pode aí querer modelar um cara perdido na vida, cheio de mulher na rua, usando droga. Aí que nível de referência é esse? Você está entendendo? Então vamos continuar. O seu sucesso, ele não é fruto do acaso. O seu sucesso é um processo de práticas, de estratégias, de comportamentos que pessoas bem-sucedidas já aplicaram. E esse processo prático, essas estratégias de comportamento, deixam rastros, pistas, sinais de como alcançar também um determinado resultado. Você começa a olhar o que essa pessoa está fazendo para ter o sucesso que ela tem. Eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa muito relevante da mídia, caminhei há alguns anos ao lado dessa pessoa, servi no ministério dessa pessoa, e uma vez eu fiz uma pergunta que destravou a minha vida. Na verdade eu vou ser ainda mais sincero ainda. Um amigo fez, mas era a pergunta que eu queria fazer, só que o amigo fez primeiro. Ele falou assim, cara, como é que você tem tanta sabedoria, tanta inteligência, como é que você sobe no púlpito e prega com tanta sabedoria? Ele falou, leia uns 12 livros por mês que você vai entender como é que eu consigo fazer isso. Leia a Bíblia todos os dias e leia, ele não falou 12, ele falou, se você puder, leia no mínimo 4 livros por mês. Eu leio 12, ele lia 12. Mas leia pelo menos 4 livros por mês de assuntos, né, específicos daquilo que você quer aprender. Não adianta você estar querendo aprender sobre inteligência emocional estudando culinária. Faz sentido? Não adianta você querer aprender Bíblia estudando filosofia. Você precisa entender ali a área que você está estudando. E aí na hora que ele falou aquilo, que eu ouvi aquilo, eu falei, saquei, peguei. Agora, é claro que eu não sou bobo nem inocente. Quanto tempo aquele rapaz estava lendo livros e estudando a Bíblia na minha frente? Então agora eu vou acelerar o meu processo de crescimento. E aí eu comecei, livro, Bíblia, lê, estuda e vai e tal, não sei o quê. E daqui a pouco as coisas começam a acontecer, gente. Passe de mágica, olha, está acontecendo. Estou aprendendo coisa que eu não sabia. Mas eu fui buscar. Você entendeu como o sucesso deixa rastros? Como é importante a gente modelar pessoas excelentes? Poxa, eu quero aprender. Aí você vai ouvindo pessoas excelentes, que você se torna uma pessoa excelente. Se você quer ter um espírito de excelência, modele comportamento de pessoas excelentes, não de pessoas medíocres. Tem muita gente querendo ser excelente,
É aquele velho ditado: quer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas todos os dias. Quer emagrecer, ficar com o físico em dia, quer ficar bem, mas está todo dia comendo hambúrguer, pizza e essas coisas todas. Não reserva um tempo para cuidar da sua própria alimentação. E não tem desculpa. Mas é que eu trabalho muito, faz suas marmitinhas. Tem tantos milionários aí que saem com a mochilinha, com a marmitinha nas costas, tudo bonitinho, congela e depois só põe no micro-ondas. Eu ia falar no liquidificador, vai virar papa. Põe no micro-ondas, esquenta e come e está tudo certo. Então assim, desculpa esfarrapada que não tem tempo. Era a minha desculpa também. Era a minha desculpa. Estava rechonchundinho, não estava nem parecendo. Hoje eu olho uns vídeos de 6 meses atrás e falo: sangue de Jesus, que criatura era essa? Porque a conta fecha, né? Você não pratica esporte, você não come bem, aí você está ali, né, no ativismo do dia a dia, comendo um monte de besteira, daqui a pouco, aí vai fazer exame, pré-diabético, vai fazer exame, gordura no fígado, mal-humorado o tempo inteiro, é cortisol, né? Cortisol lá em cima, não controla, demônio do cortisol. Aí um monte de coisa que vai acontecendo, que mal-estar, cansaço, ficando gripado a cada 15 dias, é normal, gente? Aí você começa a buscar e você fala: olha, entendi, é só cuidar do corpo, é só cuidar da alimentação, é só tomar uma vitamina, é só fazer as coisas certas, que aí a conta vai fechando, entendeu? Então, para você ter esse espírito de excelência, você tem que modelar comportamento de gente excelente, pagar o preço para estar perto dessas pessoas, né? Se não puder estar perto, pelo menos que esteja assistindo a vida dessa pessoa de alguma maneira, e paga o preço para estar no ambiente, o que vocês estão fazendo aqui, parabéns. Vem para aprender, senta e aprende. Onde está isso na Bíblia, pastor? Está saindo da sua cabeça, né? Tá. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: tornem-se meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O que ele está dizendo? Modela as minhas atitudes para que vocês possam se tornar discípulos por excelência. Eu não falo nada do que não está na Bíblia, gente. É mais ou menos assim: veja como eu me comporto, como eu penso, como eu falo, andem de acordo com a minha referência e se tornem discípulos de Cristo por excelência. Paulo aqui está se colocando como uma referência positiva para que os demais possam seguir. Seja meu imitador assim como eu fui e sou imitador de Cristo. Ambientes e pessoas são verdadeiros aferidores da sua capacidade, da sua potência. Eu vou repetir: ambientes e pessoas são verdadeiros aferidores da sua capacidade e da sua potência. Vamos entender isso. Às vezes nós nos achamos plenos. Tem gente que se acha o sabe tudo. Até que chega no ambiente e conhece uma pessoa que está muito acima do seu potencial e da sua capacidade. Sabe quando você acha que você é o top? E aí você conhece uma pessoa que sabe muito mais do que você e você fala assim: meu Deus. Aí você descobre que você não sabe absolutamente nada da vida, porque aquele ambiente, aquela pessoa está aferindo o que você sabe. Você chega num ambiente, né, que você começa, aí você fala assim: gente, eu não sabia de nada disso. Esses dias uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu estava há tanto tempo na igreja, e 3 meses, 4 meses de dia eu estou aprendendo coisas que eu nunca aprendi na minha vida. O ambiente promove o conhecimento, o ambiente começa a mexer, destravar coisas na sua vida. Agora, se você ficar preso no seu mundinho também, Netflix, rede social, papinho, fofoquinha, você nunca vai ativar o seu verdadeiro potencial. Você está entendendo, em nome de Jesus? No meio dos medíocres, tem uma frase que diz: quem tem um olho é rei, né? No meio dos medíocres, quem tem um olho é... E eu já citei isso várias vezes. Gente, a base, a totalidade é medíocre. A pessoa que sabe um pouquinho se destaca, mas isso não funciona no meio dos reis. No meio dos reis, quem tem um olho é medíocre. Olha só, em terra de medíocre, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Mas no meio de rei, quem tem um olho só é medíocre. Eleva a sua régua, o seu nível. Quando você chega em ambientes que te provocam ao crescimento, você vai ver que você não era tudo isso que você acha que você é. Na hora que você começa a conhecer pessoas que são verdadeiros aferidores do seu potencial, aí você vai olhar e vai falar assim: eita, eu achava que eu sabia alguma coisa. Tem ambientes que eu chego e eu não abro a minha boca. Tem ambientes onde eu percebo que as pessoas estão num nível intelectual maior do que o meu, eu fico quietinho só escrevendo. Recentemente eu fiz uma viagem, paguei um preço
bem alto para fazer uma viagem com 50 empresários do Brasil, entre eles líderes evangélicos e empresários assim de sucesso. Gente que tem jatinho para andar para lá e para cá. E eu cheguei naquele ambiente, todos foram com a intenção de fazer conexões. E a minha intenção foi em aprender. Eu falei, eu vou deixar esses irmãos falar, eu só quero aprender. E eu fiquei ali uma semana, lá em Dubai, sentado, ouvindo, aprendendo e anotando tudo. O meu caderninho de anotações que eu fiz nesse curso está até hoje comigo. E de vez em quando eu dou uma folheada nele e vou relembrando algumas coisas. Muitas coisas eu pratiquei na minha vida profissional, aqui na igreja, né? Coloquei em prática na minha vida e comecei a colher resultados inimagináveis. Paguei um preço alto para estar no meio de pessoas excelentes. Não fui com a intenção de gerar conexões, eu fui com a intenção de aprender. Aprendi, coloquei em prática e até hoje eu colho resultados. Olha só, repito, no meio dos medíocres quem tem um olho é rei, mas no meio dos reis quem tem um olho é medíocre. Você está entendendo isso em nome de Jesus? É por isso que você precisa estar em ambientes de excelência e modelar gente de excelência. Por que você acha que a Ana, mãe do Samuel, pagava um preço tão alto todos os anos para ir a Siló, orar e sacrificar? Por que você acha que ela enfrentava a Penina 37 quilômetros, chamando ela de estéril na cabeça dela o tempo inteiro? Porque Ana sabia que Siló tinha um ambiente espiritual onde as coisas aconteciam. E a possibilidade dela gerar um milagre no ambiente gerador de milagres é muito maior do que ela ficar em casa chorando e reclamando da vida. Então Ana, ela sabia da importância de estar inserida naquele ambiente. Ou seja, a constância dela em permanecer levou a ela a viver uma posição de honra. Ela se torna mais adiante mãe de um dos maiores profetas da Bíblia. Isso tem a ver com o poder dos ambientes. O ambiente a qual você frequenta está te moldando na palavra, te moldando para a vida, te ensinando a ser a sua melhor versão. O ambiente que você frequenta tem o poder de influenciar a sua vida. Agora, entenda uma coisa, tem ambiente que influencia positivamente, mas tem ambiente que influencia negativamente. Eu já te ensinei isso, tem ambiente que você vai e você começa a modelar. As pessoas falando mal dos outros, falando palavrões, né, fazendo coisas erradas, e você vai se deixando levar por aqueles ambientes. Mas tem ambientes que vai te provocar para se tornar a sua melhor versão. E homens e mulheres de Deus precisam estar ao lado, pagar ao preço para estar em ambientes e estar ao lado de homens e mulheres de Deus, que vão te modelar para cima, que vão te levar para cima. Deixa eu citar um exemplo aqui. Aqui na igreja tem uma moça, uma enfermeira, e ela é da igreja já há bastante tempo, está no grupo da pastora Vanessa, das líderes de mulheres, é a Cris. A Cris procurou a pastora uma vez e falou assim: pastora, eu gostaria de servir vocês com aquilo que eu tenho de melhor. Então nesse momento, o que eu tenho de melhor é o que eu sei fazer. Se vocês precisarem qualquer coisa de enfermagem, qualquer coisa, conta comigo. E aí nessa época eu comecei um processo no nutrólogo, e eu tenho que tomar toda semana umas vitaminas, soroterapia, reposição de vitaminas vitais que o meu corpo necessita, principalmente depois dos 40. Então chega uma fase que você precisa repor vitamina D, ferro, vitamina C e outras coisas mais. E aí essa moça abre esse tempo na agenda dela, toda terça-feira, ela larga os compromissos dela e vem aqui para a igreja, às 3 horas da tarde, que é a hora um pouquinho antes do que eu estou fazendo as minhas coisas aqui, gravando a evolução diária e tudo mais. Ela vem para cá, prepara todos os medicamentos, aí ela aplica e fica esperando o negócio terminar lá, demora cerca de 1 hora todos os dias, e eu tento pagar, mas ela não me cobra nada. Aí ontem ela falou assim: pastor, eu preciso escrever para o senhor e para a pastora Vanessa tudo que Deus está fazendo na minha vida. Depois que eu comecei a entender o que o Senhor tinha para a minha vida através desse processo, tantas coisas começaram a acontecer que, assim, o Senhor não tem noção. Ela falou para mim: o Senhor não tem noção de quantas coisas acontecem na minha vida. Aí ela falou: as coisas começaram a fluir de uma maneira tão sobrenatural. Eu aproveito cada minuto aqui ouvindo os seus ensinamentos e levo para a vida e pratico lá fora. E tudo está mudando na minha vida, pastor, de forma sobrenatural. Hoje eu não tenho mais tempo para atender a demanda lá de fora.
ela é convidada para trabalhar em hospitais, ela é convidada para dar aula, ela é convidada para dar cursos, o tempo inteiro. Ela falou: pastor, minha vida virou de cabeça para baixo, e eu atrelo isso a esse tempo que eu estou dedicando ao reino e à sua família. Aí sabe qual foi a minha resposta para ela? Eu falei: eu não sei se você sabe, mas você não está só pagando um preço para estar perto de uma pessoa excelente, você está cumprindo um princípio bíblico. Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz assim: o que está instruindo na palavra, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem lhe instrui. Sabe o que isso aqui está dizendo? Coloque as suas habilidades e recursos à disposição daquele que te instrui na palavra. Olha só, isso aqui aponta para um princípio, o princípio da generosidade. Quem ganha com isso? Quem dá ou quem recebe? Quem dá, por quê? Porque a Bíblia diz que quem dá será recompensado por Deus com juros largamente vantajosos. Quando você cumpre o princípio da generosidade, está abençoando uma pessoa simples, uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem recursos, automaticamente é você que recebe de Deus. Quando você abençoa aquele que lhe instrui na palavra, automaticamente é você que está recebendo de Deus. E gente, entenda uma coisa, não é só dinheiro ou serviço. Uma forma de você literalmente honrar, partilhar os seus bens com quem te instrui, é sua fidelidade, é sua lealdade. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Faz sentido para você em nome de Jesus, sim ou não? Isso aqui é princípio, gente, princípio. A recompensa para quem cumpre esse princípio, aqui o texto diz, juros largamente vantajosos, ou seja, Deus vai te recompensar 30, 60 e 100 vezes mais. Isso também aponta para a lei da semeadura e da colheita. Aí minha pergunta: onde você tem plantado as suas sementes? Agora entenda uma coisa, talvez isso aqui vai chocar um pouquinho. Dar aos pobres te faz uma pessoa generosa. Tem gente que fala assim: não, por que eu vou abençoar uma pessoa rica, uma pessoa que tem condição e tal? Dar aos pobres, presta atenção, te torna uma pessoa generosa. Semear na vida daquele que lhe instrui na palavra, naquele que você modela, te faz colher frutos inimagináveis, como a Cris está colhendo. Entendeu? Vamos continuar. Não só a Cris, Marcelinho, cadê o Marcelinho? Está em algum lugar por aí. Marcelinho, por exemplo, tem dia que a minha equipe tem algum probleminha, ele vem gravar a evolução diária. Eu fico constrangido porque eu quero pagar e ele não quer receber. Aí ele fala assim para mim: pastor, quando o senhor me chama para ajudar, o senhor fala de pagar, quem tinha que te pagar sou eu, para ficar aqui ouvindo coisa que o povo vai ouvir só daqui amanhã, outro dia. Eu já estou ouvindo tudo, fresquinho da fonte, conectado do seu lado, recebendo essa unção, recebendo a minha porção. A professora de inglês, pedi para procurar a Priscila. Jamile, quanto ela cobra? Aí ela: pastor, como é que eu vou te cobrar? Foi ela que disse, 25 anos de vida, andando em igrejas grandes, igreja batista, igreja renomada na palavra. 6 meses de EVA, eu aprendi o que eu nunca aprendi na minha vida. Foi assim ou não foi? Você está entendendo? É uma forma de recompensar. Mas essa recompensa não é só você dar. O pastor Vitor não está te pedindo nada, nunca te pediu nada. Você já me viu falando assim: você precisa dar seu dízimo, você precisa fazer isso, A gente ensina o princípio. E quem flui, quem faz acontecer é Deus. Mas tem gente que tem esse coração de mesquinharia, sabe, que não consegue honrar, que não consegue. Os pastores, aquele pastor que está te aconselhando. Eu estou falando de todos os pastores. Isso serve para todos. Aquele que está te instruindo na palavra. Os pastores, Severo, pastora Lúcia, pastor Carlos, pastora Fernanda, estão aqui te acompanhando, seu casamento. Você traz um chocolatinho para eles? Só quer sugar, irmão, é crente sanguessuga? Venha a nós, venha a nós, venha a nós, venha a nós. Mas o vosso reino que é bom? Nunca nada, né? Uma vez, cadê o Glauco? Está ali, eu ia falar: Deus revela os irmãos que não vêm no culto. Não, o Glauco está ali. Uma vez o Glauco chegou na igreja, problema, passou por um divórcio, uma situação muito complicada, tal. Aí nós fizemos 3 atendimentos sequenciais. Primeiro ele estava destruído, no segundo melhorzinho, no terceiro ele veio sorridente. Aí ele veio me abraçar, me trazer um presente, falar: pastor, eu quero honrar a sua vida. Está aqui com a gente já faz quanto tempo, Glauco? 4 anos. Você entendeu? Então isso é honrar. Honrar não é só dar um tapinha nas costas, não. Ô pastor, estamos junto. Não é só isso. Tem tanta coisa que você pode honrar e você acaba deixando de honrar e acaba deixando de viver literalmente um princípio espiritual.
A professora de inglês quer honrar a sua vida, pastor. Que eu aprendi em 6 meses aqui, eu não aprendi minha vida inteira em outros lugares. Eu contratei 2 jovens para trabalhar comigo, mais 2 jovens. E tem muito jovem, agora eu vou dar dica, viu? Pega aí. Tem muito jovem que quer trabalhar comigo, eles querem ter experiência de estar ao meu lado. Aí eu pedi currículo, fui examinar os currículos, chegou um 20. Só 2 tinham alguma capacidade para poder fazer o que a gente precisa. Aí quem que eu contratei? Os 2 que já tinham algum tipo de capacidade, de habilidade na área. O meu sonho é trabalhar ao lado do pastor Vitor, mas não vai fazer um curso de nada para poder ter a habilidade necessária para poder vir trabalhar ao meu lado. Entendeu? Não é simples assim, gente. No começo, gente, o que tem, vem, pega. Agora, meu filho, agora o negócio está mais seleto, porque agora a gente tem condição de ir no mercado buscar um profissional, mas eu prefiro dar oportunidade para quem está com a gente. Estou terminando, gente. Aí eu contratei mais 2. Aí ontem eu perguntei, e aí, estão gostando de trabalhar comigo? Sou muito bravo e tal. Aí um respondeu assim, nossa, pastor, é muito bom estar do seu lado. Aí a outra menina falou assim, isso aqui é um sonho, pastor. E ainda ganho para fazer isso, pastor? Olha só, gente, como é que funciona. Acessou o ambiente, acessou o mestre, isso vai reverberar na vida deles para sempre. Acessou o ambiente, acessou o mestre, isso vai reverberar na sua vida para sempre. Para sempre. Olha o que Mateus 10, 41 e 42 diz. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa do profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Jesus dizendo, e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria aos meus, ou seja, se alguém cuidar dos meus, porque ele é o meu discípulo, eu lhe asseguro que esse não perderá a sua recompensa. E isso linka literalmente com o que está escrito em Gálatas 6,6. Olha só, o que está sendo instruído, partilhe todas as coisas boas que você tem com aquele que lhe instrui. O que Jesus está dizendo aqui? Que tem recompensa de profeta para quem honra o profeta. Profeta aqui se refere ao quê? Líder espiritual, pastor, um líder espiritual. Entenda uma coisa, gente, honrar não é só com bem ou serviço, honrar é com fidelidade e lealdade, isso é um princípio de honra imutável e extraordinário. E olha só que interessante, quem honra seu líder, recebe o que está sobre a vida dele, para ele. Quando eu honro um líder, o meu líder espiritual, aquela pessoa a qual eu quero me espelhar e modelar, automaticamente eu estou emitindo sinal no mundo espiritual dizendo, o que está sobre a vida dele eu respeito e eu quero sobre a minha. O Tiago na viagem não me deixou carregar minha mochila 1 minuto. Eu não sei, mas pode ser. Vamos imaginar que alguém, por que esse cara fica carregando a mochila do pastor? O que ele está ganhando para isso? Precisa explicar ainda? Não precisa, né? Não, pastor, Tiago, deixa eu levar minha mochila. Não, pastor, por favor, posso levar sua mochila? Isso lembra de Elias e Eliseu, né? Olha só, honra atrai honra. Quando você honra, você recebe a unção. Honra atrai honra e quando você honra, você recebe a mesma unção. Olha só que interessante, quando você honra, você acessa a unção. E quando você desonra, você acessa a maldição. Explica isso, pastor, está na Bíblia? Tá. Miriam desonrou seu irmão Moisés, falando mal dele pelas costas. Moisés não ouviu, mas Deus ouviu. E aí Deus falou, Moisés, entra na tenda. Sabe de onde ela estava falando mal dele? Na tenda deles, na casa deles. Ela falou mal de Moisés. Moisés não ouviu, mas Deus falou, Moisés, entra lá. Ó, sua irmã está falando mal de você. Aí sabe o que aconteceu? Recai sobre ela a maldição da lepra, a pior doença daquela época. E aí ela depende de uma oração de Moisés para que Deus pudesse curar. Deus diz assim, ó, falou mal de você, falou mal de mim. Você é íntimo. Deus não gostou. E aí recai uma maldição, lepra. Ela é retirada da tenda e levada a um leprosário. A um lugar distante onde os leprosos ficavam. A comida chegava até certo lugar, uma pessoa levava e ia embora e eles buscavam o que tinha melhor condição para levar para eles comerem. Era assim, isolado, no meio do deserto. Aí Deus falou, agora vai depender da tua oração. Se você for benevolente e misericordioso com ela, você vai orar, ela vai ser curada. Senão ela vai morrer leprosa. Estava com um cara ali ungido por Deus, acessando a unção, e se deixa levar pelos seus sentimentos, pensamentos, e recebe uma maldição. Está no ambiente certo, no lugar certo, com as pessoas certas, e está atraindo maldição. Aí você precisa fazer um autoexame.
Eliseu honrou Elias até o último dia da vida dele aqui na terra. E o que ele recebeu? Porção dobrada. A Bíblia diz que Elias fez 7 milagres em vida, Eliseu fez 13. Isso é porção dobrada? Não, faltou quantos? Aí a Bíblia diz que quando ele morreu, enterraram ele num lugar e dias depois foram colocar um outro defunto sobre o sepulcro dele. Quando o outro caixão tocou no caixão de Eliseu, o que estava morto ressuscitou. Porção dobrada. Deus não é homem para que minta. Deus não deu para ele porção dobrada? O que significa porção dobrada? Porção dobrada foi mais ou menos assim, ó. O que você quer? Na hora que Elias perguntou, ele falou: eu quero o que está em você e quero a minha parte. Ou seja, eu não sou bobo, eu sei que tem uma parte sobre a minha vida, mas eu também quero o que está em você. Aí Elias falou: tá bom, se você ficar comigo até o último minuto, quando os anjos do Senhor vierem me buscar, aí você vai receber. Ele não arredou o pé até o último minuto e recebeu porção dobrada. Você consegue entender isso? Pague o preço que tiver que pagar para estar num ambiente como esse. Pague o preço que tiver que pagar para acessar tudo que esse ambiente pode te proporcionar. Pagar o preço para estar ao lado de pessoas excelentes é o que te faz acessar a excelência. O espírito da excelência habita em pessoas excelentes e lugares excelentes. E quando você está inserido nesses lugares de excelência, e quando você anda com pessoas excelentes, você recebe a mesma porção sobre a sua vida. Amém ou não amém? Amém. E quando você recebe a porção do espírito da excelência, você automaticamente sobe de nível e é inserido em posição de honra. Provérbios não diz que o homem é excelente no que faz? É retirado do meio da plebe dos medíocres e é colocado em posição de honra. Fala para a pessoa que está do seu lado: paga o preço para estar em ambientes excelentes e andar ao lado de pessoas excelentes. Isso vai te fazer mudar de nível. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé em nome de Jesus.